Olá, está começando mais um programa Análise Direta, com mais um assunto importante para a gente debater hoje. Estamos transmitindo diretamente dos estúdios de São Paulo para o Brasil inteiro e mais 55 países. Afinal, quem comanda a sua vida? A razão ou a emoção? A vida é feita de escolhas e em cada uma delas sempre há um duelo entre a razão e a emoção, não é? A consciência e o coração. Muitas vezes nós precisamos optar por um deles. As escolhas não são nada fáceis e muitas vezes a gente acaba adiando essa decisão por causa de medo de sofrer ou nos arrepender. E quem está comigo hoje para conversar sobre isso é a coach e especialista em psicologia positiva, Gaia Machado. Tudo bem? Tudo bom, Paty? Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. O que seria isso? Psicologia positiva. A psicologia positiva é um campo da psicologia que foi criado recentemente, em 1998, lá nos Estados Unidos. A psicologia, quando ela surgiu originalmente, ela tinha propósitos distintos. Ela tinha o propósito de tratar dos problemas de saúde, emocionais, mentais, mas ela também tinha como propósito promover o bem-estar. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi abalado por tragédias, desastres e todo mundo ficou meio em depressão, cheios de problemas emocionais, e a psicologia acabou se focando só nas questões problemáticas e deixou de lado de pesquisar a felicidade, o bem-estar e os sentimentos positivos. Aí, em 1998, Martin Seligman, que é um pesquisador americano da Universidade da Pensilvânia, ele assumiu a presidência da Associação Americana de Psicologia. E ele resolveu começar a estudar essas coisas de sentimentos positivos, de forças e virtudes e como tudo isso poderia potencializar a nossa vida. E ele fundou a psicologia positiva. E o movimento vem desde então ganhando tanta força. Para você ter uma ideia, muita gente não sabe, mas o curso mais concorrido de Harvard, da Universidade de Harvard, é o de psicologia positiva. Ah, que legal. Eles chamam de Felicidade, o nome da disciplina, e tem cerca de 1 ano e meio de fila de espera para você poder se matricular. Gente! Exatamente. É uma disciplina dentro do curso de psicologia lá? Exatamente. E outros cursos também podem fazer, né? Porque dá para montar e construir a grade. E já está disseminado em todo mundo. E o bacana da psicologia positiva é que, ao invés de você olhar para suas dificuldades, para os seus problemas, você se foca no que você tem de melhor, nas suas forças e suas virtudes e como você pode usar isso para potencializar o seu resultado e ser ainda mais feliz. Ai, que legal. E como fazer isso, né? Porque assim, tudo bem, a gente sabe que o pensamento positivo, a gente pensa positivo, sempre ser positiva, feliz, tentar sempre, né, olhar as coisas pelo melhor ângulo. A gente sabe que isso ajuda muito, né? Já veio bastante entrevistado aqui que falou sobre isso. Agora, como? Qual é o segredo de viver assim? Olha, segredo não tem, mas existem muitas pesquisas. O mais legal da psicologia positiva, tem gente que ouve a primeira vez e fala, isso é autoajuda. De alguma forma isso te ajuda realmente, mas não é autoajuda, é pesquisa. Então são várias pesquisas que apontam que pode ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida e torná-la mais positiva. Então tem várias coisas. Por exemplo, o Martin Seligman, ele fala que essa coisa ocidental, essa visão ocidental que a gente tem da felicidade, quando você pensa em felicidade, que imagem vem à sua cabeça assim? Amor. Amor, uma foto de felicidade, uma imagem. Uma foto de felicidade? É um mar bem azul, lindo, uma praia cheia de gente. Sim, porque isso tem a ver com bem-estar, com sentimentos positivos. Só que os sentimentos positivos, alimentar os pensamentos positivos, tem a ver com uma parte do que constitui a verdadeira felicidade. Porque a felicidade, como ela é definida pela ciência, ela não envolve só os pensamentos positivos, ela também envolve uma vida engajada, que significa você ter relacionamentos duradouros, relacionamentos profundos, você ajudar o próximo. Tem a ver com bem-estar, com saúde, com praticar exercícios, com meditar, não no sentido espiritual da meditação, mas no sentido de focar no momento presente. Está super em moda agora, todo mundo falando de mindfulness, né? Que é se focar no momento presente. E a psicologia positiva, ela destaca vários desses temas. A gente pode ficar dias conversando e tem várias dicas. Verdade. A meditação eu já ando experimentando ultimamente, né? E está funcionando bastante para dormir.
Então, porque o que acontece? A gente vive numa loucura, numa correria. E ou você está pensando no que aconteceu e se remoendo com o que aconteceu, ou você está ansioso, preocupado com o que vai acontecer ainda. E a gente esquece de viver o momento presente. E tudo que a gente tem é o dia de hoje, é o momento presente, porque o passado já passou, o nome já diz. Não volta mais. Exatamente, você não tem como voltar e resolver. E o futuro nada mais é do que o hoje quando ele chegar, porque ele também não existe. Então, o que você fizer hoje vai determinar o que vai ser o seu futuro. Vai ser o futuro, Porque quando ele chegar, ele já vai ser hoje de novo. Então, a meditação, ela ajuda muito você se focar no momento presente, você se concentrar que o que você tem é o aqui e o agora. E tudo que você fizer hoje vai impactar no que vai acontecer no seu futuro. Você perguntou, né, como ser mais feliz? Uma das coisas super importantes é você conseguir lidar de uma forma positiva com o seu passado. A maioria das pessoas, quando elas param para olhar para o passado, geralmente é para se lamentar de alguma coisa, né? Putz, eu não devia ter feito isso. Ou, isso aconteceu comigo, eu fui injustiçado, alguma coisa assim. Devia ter feito diferente. Exatamente, ou não foi justo o que aconteceu comigo, eu não aceito. Só que isso, de fato, hoje, o que você vai poder fazer para mudar o que já passou? Nada. E aí, como que você pode fazer para que isso não te impacte negativamente hoje? Existem algumas formas. A primeira forma é você ressignificar. Você encontrar um novo significado para aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, você foi demitido de um emprego. Tudo bem, já aconteceu. O que eu vou aprender com essa lição? Talvez eu pudesse ter me dedicado mais, talvez eu devesse prestar atenção e não confiar nas pessoas erradas. Quais as lições positivas que eu posso tirar disso para trazer para a minha vida hoje e não cometer os mesmos erros, não permitir que isso me atrapalhe de novo? Se você não conseguir tirar uma lição positiva, se for alguma coisa que você só consegue enxergar o impacto negativo, existe a alternativa do perdão. Você pode se perdoar e perdoar o outro. Então, ok, eu fiz, aconteceu, eu não agi da melhor maneira possível, eu me perdoo. Eu me perdoo porque eu fiz a melhor coisa que eu podia naquele momento, com as ferramentas que eu tinha. E a partir daí você se liberta daquele sentimento negativo e consegue pelo menos neutralizar aquele passado que te incomodava para seguir a sua vida, sem ficar olhando para aquilo. E só isso já produz um futuro muito melhor. Coisa. Você acha que ficar remoendo coisas do passado, aí, principalmente os nossos erros, prejudica o nosso futuro? Sim, com certeza. A psicologia positiva, inclusive, ela convida as pessoas a se focarem no hoje e no amanhã. Exatamente por conta disso, porque o que você vai poder fazer com relação ao passado, né? Você não tem muitas ferramentas. Outro elemento que a psicologia positiva destaca que é muito legal para você potencializar a sua vida, ter emoções mais positivas e potencializar a sua felicidade é a gratidão. Quando a gente fala em gratidão parece uma coisa meio vazia, né? É aquela coisa, todo mundo agora fala, não fala mais obrigado, fala gratidão. Mas a gratidão tem estudos muito profundos dizendo como exercitar a gratidão potencializa o seu estado de felicidade. Então, tem algumas dicas e algumas ferramentas e pesquisas que foram colocadas em práticas. Todo dia à noite, antes de dormir, você pega um caderninho e anota 3 coisas positivas que você tem a agradecer daquele dia. Tá, mas para que me serve isso? Porque geralmente quando a gente termina o dia e vai fazer um balanço, a gente acaba também se voltando para o que aconteceu de errado, ou que não saiu dentro do que a gente planejava. Quando você exercita a sua mente a agradecer, você para e pensa, 3 coisas que eu tenho a agradecer do dia de hoje. Você começa a focar a sua mente no positivo. E isso vai criando em você um hábito de se concentrar no positivo. E a neurociência fala que o nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade. O que significa isso? Que o cérebro ele pode se transformar ao longo do tempo e ele pode se potencializar. E no que você concentra a sua atenção é onde a sua emoção vai se direcionar mais. Então, quando você se concentra em coisas positivas, você exercita o seu olhar para ver coisas positivas, você tem mais chance de começar a reparar no lado positivo da vida e automaticamente ser mais feliz. Ó, que legal isso. Tem até um livro, né, O Segredo, que fala um pouco sobre isso aí. E também, se eu não me engano, é física quântica, não é?
a física quântica. Fala isso também. Muitas áreas acabam se relacionando, né? Sim, que fala que se você focar nas coisas positivas e agradecer, né, se sentir grata, sou grata por isso ter acontecido hoje. O cérebro vai alimentando e vai atraindo coisas positivas. É totalmente neurociência, na verdade. Tanto o segredo quanto a quântica, eles tratam disso por conta do funcionamento do cérebro. Porque... Vamos dar um exemplo prático, vai. Você não está entendendo nada do que eu estou falando. Vamos supor que você nunca ouviu falar sobre um assunto e você ouve pela primeira vez. Você ouviu pela primeira vez falar o nome de uma praia que você nunca tinha ouvido falar. Sei lá, quando eu fui para a Colômbia pela primeira vez, eu comecei a pesquisar e resolvi que eu ia para San Andrés, na Colômbia. Eu nunca tinha ouvido falar, eu comecei a pesquisar nesse lugar. De repente, eu comecei a ver que estava todo mundo indo para aquele lugar, estava todo mundo falando. Eu abria o jornal, tinha uma matéria sobre isso. Não é que todo mundo descobriu aquele lugar naquela mesma data, mas quando eu descobri aquele assunto e comecei a focar minha atenção e voltar minha mente para isso e comecei a prestar atenção porque eu ia para lá, a minha atenção ficou focada nisso e automaticamente eu comecei a perceber mais as pessoas falando sobre isso, os veículos de comunicação divulgando. Isso você pode trazer para tudo na sua vida. Então, se você quer ter uma vida mais positiva, se você quer ser mais feliz, se foque nas coisas que são positivas. Eu escrevi um artigo para um livro que deve estar para sair até o final do ano ainda, exatamente sobre isso. Eu sou da área de comunicação, eu venho da área de comunicação e eu faço um ensaio falando sobre essa coisa dos noticiários. É muito importante você se informar. Não estou falando para ninguém ficar alienado, para ninguém deixar de se informar. Mas não é saudável você assistir de manhã, de tarde, à noite os telejornais. Tá vendo só tragédia. Exatamente. A gente falou disso outro dia aqui no Sério? programa. Exatamente. Porque o que acontece? É sim importante você ficar bem informado, só que se você só vê isso, se você só alimenta a sua mente com isso, você se foca para o negativo. E você começa a achar que a vida é só tragédia. Você começa a achar que a vida é só desgraça. E isso vai impactar nas suas emoções e nos seus sentimentos. Tem um pesquisador, o Ben Ashore, ele foi professor assistente dessa disciplina de felicidade de Harvard. E ele escreveu um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Nesse livro ele cita pesquisas e ele fala para você se focar menos nos noticiários. Se informe sim, não seja alienado, mas dedique menos atenção a tudo isso. E ele fala que comprovadamente você não só não vai ficar alienado, como você vai ter uma visão muito mais clara da realidade, porque você não vai estar condenado a ver tudo de uma forma parcial, como se fosse tudo catástrofe, mas você vai conseguir balancear o que de fato é ruim e o que de fato é bom também. É interessante, tem gente que realmente só assiste programas policiais, né? E aí fica lá de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, só vendo isso. Realmente a pessoa fica negativa mesmo, né? Ela acha que o mundo é uma tragédia só, né? Eu conheço gente que mora no interior de São Paulo, por exemplo, que tem medo de vir para São Paulo. Que acha que em cada esquina de São Paulo acontece uma tragédia. Exatamente, lógico. Que sim, coisas ruins também acontecem, mas não o tempo todo em todos os lugares. Verdade. E também tem uma saída aí, né? A pessoa que gosta de ver jornal, que gosta de ficar informado, não precisa só assistir esses jornais que só passam tragédias, né? Pode variar. Exatamente, por exemplo, assistindo Análise Direta, que traz temas interessantes diariamente. Você pode se informar de outras formas, pode assistir uma vez por dia, mas não o tempo inteiro. Acho que é muito importante que a gente comece a atentar para como a gente alimenta a nossa mente. Então, como você alimenta os seus pensamentos? O que você coloca aqui dentro e como isso está reverberando na forma como você vive a sua vida, né? Isso é muito importante. Tem uma outra dica muito bacana, que é você ser assertivo. Eu vou fazer uma pausa agora. Vamos parar aí no suspense para a pessoa que está lá não sair daqui e ficar esperando a gente voltar para falar o que é isso, tá bom? Então não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de
volta com o programa Análise Direta, transmitido para o Brasil inteiro, em mais 55 países. Hoje eu estou conversando com a Gaia Machado, ela é coach e veio falar sobre quem comanda a sua vida, né? É a razão, é a emoção. Você mandou para nós um texto, né, seu, sobre ser agressivo ou passivo, vítima ou protagonista. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso para a gente. Vamos lá. O que acontece é que na vida, nem sempre a gente tem controle sobre o que acontece com a gente, né? E aí, o que a gente tem controle é sobre como nós reagimos ao que nos acontece. E isso é muito importante, impacta diretamente no controle ou não da sua vida. Imagina que a sua vida é um carro. Então, os seus pais dirigiram o carro para você, enquanto você não tinha como tirar a carteira de motorista, e aí finalmente você assume o volante e toma posse da sua vida e sai lá. Você pode escolher qualquer destino, qualquer caminho, levar o seu carrinho da vida para onde você quiser. E aí, de repente, do nada, vem alguém, te joga para o banco do passageiro e pega o volante. E você não pode mais escolher para onde vai esse carro, para onde a sua vida vai te levar. E é isso que acontece quando a gente deixa de tomar posse da nossa vida. A gente deixa de ser protagonista. Então, existem várias formas de você ser consciente do que você faz na sua vida e realmente direcionar o seu caminho. E isso que você perguntou faz total sentido. Então, imagina que aconteceu uma coisa que você não concorda, uma situação que você não concorda de forma nenhuma. Grande parte das pessoas, quando se sente atacado, simplesmente reage, né? É reativo e automaticamente agressivo. Quando você é agressivo, você impõe a sua opinião. Você quer provar a qualquer custo que você está certo e, a partir daí, você impõe a sua opinião para o outro. Só que o que acontece quando você faz isso? Você gera rejeição no outro. Qualquer um que te impõe a opinião gera rejeição. E aí é muito difícil você entrar no entendimento, você chegar num acordo, porque você está jogando e empurrando a qualquer custo que você acredita sem ouvir o outro. Mas tem o outro lado, tem gente que não gosta de impor a opinião, mas não gosta de se posicionar. E aí é passivo. A pessoa passiva é aquela que, para não se indispor, fica quietinha, deixa. Não responde. Não vou criar confusão, se ele pensa assim, deixa. Só que o que acontece dentro? O sapo anula, fica, né, no pântano, né? No estômago. Você se anula, a sua opinião continua aqui, você continua em ebulição porque você não concorda com aquilo. Isso traz uma série de consequências negativas, porque você se violenta. Qual é a saída para isso? É simples, é ser assertivo. Você não precisa ser agressivo nem passivo. Como é que você faz isso? Eu viro para você e falo assim: Paty, olha, eu entendo o seu ponto de vista, então você não impõe a sua opinião, você honra e respeita que o outro tem uma opinião diferente que a sua. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu penso de outra forma. No meu ponto de vista, essa situação é assim, assim, assim. Pronto, você se posicionou e você não foi agressivo. Você mostrou para o outro que tudo bem, que ele pense diferente, mas você não deixou de colocar o seu lado. Isso para tudo na vida. Você consegue honrar e respeitar o que o outro acredita e não se violenta. Nessa forma, você continua no comando do carrinho da sua vida. Olha, muito bem isso, hein? Muito boa dica. Me dá um exemplo de como a pessoa pode permitir que outra pessoa dirija o carro da vida dela. Várias situações. Seria, sei lá, dá um exemplo para mim. Algum acontecimento ruim e ela, por exemplo, uma demissão. Ela deixa que aquilo comande a vida dela, a depressão. Tudo tem a ver com a forma como a gente se posiciona, né? Porque as decisões, elas acontecem internamente. Então, vamos dar um exemplo. Você foi demitido e aí, e agora? O que eu vou fazer? Né? O mercado está difícil, nananana. Você tem duas escolhas. Você vai se lamentar, você vai falar, coitadinho de mim, e agora, as minhas contas, o que eu vou fazer? Você vai ser vítima da sua vida ou vai ser protagonista? Tudo bem, eu fui demitido, não era o que eu queria, e agora, o que eu vou fazer? O que eu sei fazer? Que áreas de atuação? Quem eu conheço na minha área de atuação que eu posso mandar o currículo, que eu posso marcar um café? Tá, minha área de atuação tá difícil, o que mais que eu sei fazer? Eu posso fazer um curso?
Ah, eu não tenho dinheiro para fazer um curso porque eu fui demitido. Ah, tá, mas tem curso online que é gratuito. Então, quais são as minhas alternativas? Você se torna protagonista. Você vai lá e fala, ok, aconteceu uma coisa que eu não queria, mas eu não sou isso que aconteceu comigo. E aí é o terceiro tópico, né? Você não é o que te acontece, você é o que você escolhe fazer com isso. Na vida pessoal, por exemplo, eu fui traída. Ai, meu marido me traiu, eu me separei, coitadinha de mim. Coitadinha, ele foi um sacana, todo mundo vai cuidar de mim. Pode ser até legal no começo. Só que o que acontece quando você aceita a posição de vítima? Você tem a psicologia fala que tem um ganho secundário, né? Parece, não ganho nada sendo vítima. Não, tem um ganho secundário. Porque as pessoas vão te cuidar. Exatamente. Vão te cuidar, vão te abraçar. Só que isso é muito pequeno. Porque depois disso, como é que fica a situação, né? Você vai ficar lá, a sua vida vai caminhar para onde ela for. E você não vai poder reclamar de para onde ela vai te levar. Quando você é protagonista, o que você faz? Você fala, tudo bem, aconteceu isso? Queria? Claro que eu não queria. A traição pertence a ele, não pertence a mim. Então, isso é dele, não é meu. Eu estou aqui. O que eu faço a partir de agora? Como eu lido com a minha vida a partir de agora? E aí você é protagonista. Você não precisa concordar com o que te aconteceu, mas você precisa escolher o que você vai fazer com relação a isso. Isso vai impactar toda a sua vida. É verdade. Né? E aí você pode escolher aprender com alguns erros, né? Ou ficar só lá sentada lamentando. Exatamente. A pessoa que fica lamentando apenas, não faz nada para mudar, é a pessoa que está deixando a vida levar. Sim, e aí ela não vai poder reclamar do que acontecer, né? E ela vai falar, ai, coitadinha de mim, há 3 anos eu fui demitida e nunca mais arrumei um emprego. Mas o que você fez? Ah, eu mandei meu currículo. O que mais? Mandei meu currículo. Tá, tudo bem. O que mais? Né? Então, assim, a gente se colocar de forma ativa diante da vida e saber que aquilo que a gente falou, porque os assuntos eles são cíclicos e não é que eles se repetem, mas eles estão interligados. Então o que você faz hoje vai determinar o seu amanhã. Se hoje eu decidir que eu vou estão sobrando 5 horas do meu dia, 4 horas do meu dia depois que eu chego do trabalho. Então, em vez de eu chegar e ficar todo dia fazendo a mesma coisa, por que num dia eu não leio um livro, no outro dia eu faço um curso online? E aí, quando eu terminar esse curso, eu vou ter uma nova formação, que vai fazer diferença no meu currículo, que vai poder, de repente, fazer a diferença entre um emprego que eu vou disputar com outra pessoa que tem ou não. Então, tudo que eu faço hoje vai impactar na minha vida. Eu podia ter decidido ficar na minha cama me lamentando porque eu acordei com dor de cabeça, ou tomar um remédio, pegar minha bolsa e sair. Você escolhe a todo momento. E essa escolha vai determinar o seu futuro. A gente estava conversando nos bastidores, antecipar sobre o acaso. Eu não acredito no acaso. Eu acredito que em ação e reação, lógico que existem coisas que fogem do nosso controle, mas ainda assim a gente pode escolher como lidar com elas. Existe a sincronicidade, e aí a gente vai entrar em quântica, e eu não sou especialista, mas que essa coisa da energia que você coloca na sua vida e como isso reverbera em tudo que está à sua volta e pode atrair, repercutir em coisas que te acontecem. Mas eu acredito muito em ser protagonista. E não importa o que te aconteça, você escolhe o que você vai fazer com isso. Eu poderia ter aceitado ou não estar aqui. E estar aqui pode impactar em mais diversas outras coisas na minha vida. E é um ciclo, uma sequência de coisas, o efeito borboleta, né? Isso. A gente falou até um pouco sobre o efeito borboleta também. Que o que você faz hoje modifica o que pode te acontecer amanhã, o teu futuro, não é assim? Exatamente, exatamente. E mesmo por causa disso, também vale falar o lado oposto. Não adianta você ficar pensando, e se eu tivesse feito de uma forma diferente, né? Uma pessoa, por exemplo, terminou uma relação. E se eu não tivesse terminado aquela relação, como eu estaria hoje? Mas isso não existe, né? Porque isso mudaria totalmente. Porque já passou, né? Tá, se você tivesse feito diferente, vale a pena a reflexão? Vale por um momento. Pare e pensa, se eu tivesse feito diferente, eu poderia ter feito assim, assim, assim. Ok, aprendi.
Eu vou retomar essa relação? Se eu retomar, eu posso fazer diferente. Eu não vou retomar? Nas minhas próximas relações, eu já sei como eu não quero agir. Eu já sei o que não funcionou e como eu quero me posicionar. Mas o importante é você não ficar se lamentando. A neurociência fala que o nosso cérebro ele não conhece a diferença entre o presente, o passado e o futuro. O que significa isso? Que toda vez que eu me lamento por uma coisa que me aconteceu, o meu cérebro não sabe que isso já passou. E aí eu sofro tudo isso de novo. Gente, é uma loucura. Quanto tempo você vai querer ficar sofrendo por uma coisa que já te aconteceu? Então, pega as lições aprendidas, perdoa você mesmo, perdoa o outro, ressignifica e bola pra frente. Para de reviver o que aconteceu. Toma isso como uma lição e um ponto de partida para fazer diferente. Um aprendizado. Mas não fica voltando lá. Você tá se boicotando, né? É verdade. E sofrendo pela segunda, terceira, quarta vez. Tem gente que fica anos nesse sofrimento e aí tem depressão, fica doente e não sabe o porquê. Porque você está revivendo aquela situação dia após dia. Então, pensa que você pode aprender com o que te aconteceu, você pode ganhar forças e criar um futuro diferente. E você só tem o dia de hoje, é tudo que você tem. O agora, o que você está fazendo hoje pela sua vida? E como que a pessoa pode ressignificar? Ressignificar é tirar uma lição, né? Então, é entender o que aconteceu e tirar uma lição. Em diversas situações. Por exemplo, eu tive uma briga com uma grande amiga e nós não nos falamos mais. O que eu posso aprender? Eu fui muito esquentada, eu fui agressiva com ela, ou ela foi agressiva e eu fui passiva, fiquei quieta, aceitei tudo que ela me disse, fiquei magoada e não quis mais falar com ela. Que lições eu posso aprender disso? Da próxima vez eu não vou ouvir quieta, eu vou me posicionar. Eu vou mostrar o meu ponto de vista. Ou, da próxima vez, eu não vou ser agressiva, explosiva e impor a minha opinião. Eu vou ouvir o que o outro tem a dizer e depois eu vou argumentar. Enfim, é você ressignificar e tirar uma lição disso, para que você possa enxergar de uma outra forma. Entendi. Aquilo que foi negativo pode não ter sido tão negativo assim para você. Se você tirar uma lição, sim, você já aprender a fazer da positivo. Forma melhor da próxima vez. Exatamente. Não é? Eu vou fazer uma pausa de novo para a gente chamar o intervalo, mas a gente volta já falando um pouquinho mais sobre esse assunto. O que é melhor? Agir com a ação, com a emoção ou com a razão? A gente volta já. Saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com a coach Gaia Machado. A gente está falando aí sobre razão, emoção, ser vítima, ser protagonista. Afinal, você prefere agir com a razão ou com a emoção? O que é melhor? Olha, não tem resposta certa. Eu acredito que a emoção e a razão, elas devem estar presentes. Tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode colocar, uma pergunta sensacional. Tem uma pesquisadora americana, a Brené Brown, ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. O poder da vulnerabilidade significa nós podermos nos mostrarmos frágeis e aceitarmos as nossas fragilidades e a partir disso gerarmos conexões mais profundas com o outro. O que significa isso? Nessa vida louca que a gente vive, a gente quer parecer forte o tempo inteiro, a gente quer parecer perfeito, faz cirurgia plástica para ter o corpo perfeito, ensina a criança que ela não deve errar nunca, como se nós não pudéssemos ser vulneráveis. E ela fez uma pesquisa gigantesca de anos de estudo e ela entendeu que as pessoas que são mais felizes são exatamente as que aceitam a sua vulnerabilidade. Elas aceitam que não são perfeitas, elas aceitam que são frágeis e a partir dessa fragilidade elas conseguem ter mais amor por elas mesmas e consequentemente pelos outros. E assim elas se conectam de uma forma muito mais profunda e são mais felizes. Então isso tem a ver com a emoção. Não no sentido intempestivo de agir sem pensar, mas de saber que é importante sim você respeitar a sua emoção, você permitir que a sua emoção se manifeste, né? A psicologia positiva ela fala
que quando você... Não a psicologia positiva, na verdade, a medicina fala que quando você toma um antidepressivo ou alguma coisa que te amorteça para acalmar essa sua ansiedade, uma bebida alcoólica, um remédio, alguma coisa que você quer se acalmar, você anula todas as emoções, na verdade. Então, você anula as emoções ruins, mas você também deixa de viver as coisas boas da vida. Então, é importante que a gente sinta, que a gente se permita sentir. Porém, nós podemos agir com razão para que todas essas emoções contribuam de forma positiva na nossa vida. Então, de 100% do que determina a nossa felicidade, 50% é genético. Tá, é bastante, é mais difícil trabalhar nisso. Só 10% é circunstancial. A maioria das pessoas acham que o que acontece na vida delas é o que determina se elas vão ser felizes ou não. Mas só 10% do que te acontece é circunstancial. Então, se você ganhar na loteria ou se você sofrer um acidente e ficar paraplégico, isso vai ter um pico de super felicidade ou um pico de super tristeza, mas depois de um tempo, os estudos comprovam que o seu nível de felicidade volta ao que você estava antes. Então, só 10% do que te afeta é circunstancial. E os outros 40% dependem de você. De como você encara a sua vida, de como você se posiciona e como você escolhe viver. E aí existem várias formas de você potencializar isso. Então, quando você racionalmente entende que 40% depende de você, você começa a pensar no que você pode fazer para realmente ser mais feliz. Qual é a dica que você dá? Para a pessoa aproveitar esses 40%. São tantas, né? Nós já falamos algumas aqui, que é não permitir que o passado impacte negativamente na sua vida, é ter uma posição assertiva diante das coisas, é entender que você não é o que te acontece, mas o que você escolhe fazer com isso. É cuidar da saúde física, sim, praticar exercícios, se conectar com a parte espiritual, seja qual for a sua religião, o que você acredita. A psicologia positiva já comprovou também que quem acredita em algo maior consegue ser mais feliz, porque entende que as coisas elas não se passam somente no aqui e agora e tem mais esperança. Desenvolver um espírito de gratidão, ser grato com a vida, ser grato por que aconteceu de ruim, porque você consegue aprender com isso, ser grato com o que aconteceu de bom, cuidar com o que você alimenta a sua mente, né? O que você está olhando, no que você está se concentrando, enfim, existem várias dicas, mas acho que o mais importante, Paty, é você estar consciente. Quando você entende que você é o autor da sua vida e que depende de você ser feliz e não do que te acontece, você se coloca perante a vida de uma forma muito mais positiva e consciente. E você escolhe ser feliz a cada momento. Muito legal isso. Essa fragilidade que você estava falando, por que ela consegue fazer você se conectar mais facilmente com o outro? Porque muita gente pensa realmente que a gente tem que ser sempre forte, né? Não, seja forte, aguente isso tudo. Não é até conselho que dão pra gente? Pois seja forte, não sei o quê. Por que a fragilidade ajuda a conectar melhor uma pessoa à outra? Eu não concordo nada com essa coisa de seja forte. Eu acredito que você tem que ter coragem para enfrentar a vida. E a origem da palavra coragem tem a ver com coração, né? Então, é você estar de coração aberto para enfrentar a vida. Só que imagina, que nós estamos conversando aqui e eu venho, eu tô te dando uma palestra e eu te falo sobre como enfrentar a vida positivamente. E a minha vida é perfeita, eu não tenho nenhum problema, eu nunca passei por nenhum problema. Você vai olhar para mim e falar assim, tá, Gaia, mas você vive num mar de rosas. Você nunca teve nenhum problema. Para você é fácil viver isso. Agora, quando eu venho aqui e eu te convido a ser feliz, e eu exponho as minhas dores, eu mostro como a vida já me quebrou, eu mostro como eu já caí tantas vezes e eu tive que me levantar, você se conecta comigo. Porque você fala, cara, ela também não é perfeita, porque ninguém é, né? Eu não sou perfeito, ela também não é. Então, o que faz sentido para ela pode ser que faça sentido para mim. E aí acontece a conexão. Eu não quero me relacionar com uma pessoa que é perfeita. Porque uma pessoa que é perfeita, se bem que não existe, mas se ela acha que é perfeita... Existe, mas se acha que é perfeita... O que ela vai fazer? Ela vai ficar reverberando os seus defeitos o tempo inteiro, porque ela é tão perfeita que os seus defeitos vão pular. Mas quando você se conecta com pessoas que são tão imperfeitas quanto você, existe força nessa conexão. E a gente cresce junto na nossa imperfeição.
Ó, que legal. Nossa, isso é uma lição de vida mesmo. Né? A gente mostrar para o outro que não é perfeito, assim ele vai entender que ele também não é. Sim, né? E que nós podemos, apesar das nossas imperfeições, sermos felizes, sermos agentes da nossa vida e construirmos a nossa vida. E realmente tomar as rédeas ali da nossa vida. Tem tantos exemplos, né? O maestro João Carlos Martins, que teve tantos problemas de saúde e que superou e foi lá e foi protagonista da vida dele, não se deixou abater, e tantos outros exemplos, né? Então, é isso. Não importa o que te aconteça, escolha ser feliz. Bom, então, aquela pergunta, né, que é o tema do programa, quem deve comandar a sua vida? Você. A minha eu, a sua você, quem está ouvindo, você também. Acho que é fundamental, né? A gente tem o hoje para ser feliz, e quando você conscientemente toma posse da sua vida, isso vai reverberar em tudo e fazer diferença em todas as áreas. Quem não quer trabalhar com quem é feliz, com quem gosta de ser feliz, quem não quer se relacionar com quem é feliz? Todo mundo, né? Todo mundo quer ficar perto de quem é feliz, né? Exatamente. Como entrar em contato com você? Bom, antes de falar do contato, me conta um pouquinho como são as suas palestras. Quem pode te chamar para dar palestras? Aonde, quais lugares você costuma dar palestras? Eu tenho algumas palestras e treinamentos na área de desenvolvimento do potencial humano, e isso tem um leque gigantesco, né? Porque tem a ver com motivação, tem a ver com superação, tem a ver com hábitos eficazes, tem a ver com organização do tempo. Então, eu dou palestras tanto para empresas, para públicos diretos, quanto na área profissional. Eu trabalho nas duas áreas de atuação e depende muito do seu público-alvo, do seu foco, do que você realmente deseja atingir. Eu tenho um treinamento já agendado que fala sobre o seu futuro, né? Então, como construir o seu futuro agora? É um treinamento, e logo eu vou passar a data certinha, mas é um treinamento que ensina como você construir a sua vida a partir de agora e como isso vai impactar no seu futuro diariamente e diretamente. E muitos outros treinamentos e palestras. E como que a pessoa que quer te contratar, te chamar para ouvir as suas palestras, ou os seus serviços como coach também, como que ela deve entrar em contato com você? Você quer passar o seu contato, Instagram, Face? Acho que a forma mais fácil de entrar em contato comigo, e tem muito conteúdo legal lá, é a página do Coisas de Gaia no Facebook, Gaia com Y. Lá tem vídeos, tem frases bacanas, tem alguns textos legais. Tem o canal do YouTube do Coisas de Gaia, que semanalmente eu tenho vídeos com dicas interessantes para você ser cada vez mais feliz. E para me contratar tem o site coisasdegaia.com.br, Gaia com Y. Legal. Quem tiver dúvida lá em casa e quiser te fazer alguma pergunta pelo Facebook também, pode fazer pergunta, você responde sempre. Pode fazer pergunta, inbox. Pode mandar um inbox, eu fico super feliz. Tem um pessoal muito bacana lá no Coisas de Gaia, já somos 16 mil e está crescendo, está muito legal. E nós conversamos, trocamos experiências, porque a vida é isso, né? Ninguém sabe tudo, então essa troca é muito bacana. O curso, quando que vai ser, que você estava falando? Ele tá para sair para janeiro, eu estou finalizando a data. Em breve eu divulgo lá no Facebook do Coisas de Gaia. Legal, né? Então, quem estiver vendo a gente aí, estiver interessado, fica de olho. Você disse que está escrevendo um livro, um artigo para um livro, é isso? Isso, é um artigo de uma publicação que é uma compilação de artigos na área de desenvolvimento do potencial humano. E ele trata exatamente das imagens que nós alimentamos a nossa mente, dos assuntos que nós colocamos na nossa mente e como isso impacta. E os benefícios de nós selecionarmos exatamente aquilo que alimenta o nosso cérebro na nossa vida. E aí eu falo sobre neurociência, sobre psicologia positiva, claro. Eu também sou membro do Comitê Estratégico do Instituto Vida Positiva, de Bem-Estar, Felicidade e Saúde. Então, tem muita coisa boa acontecendo. A agenda de palestras vai ficar lá no Facebook para todo mundo que quiser acompanhar. Legal. Então, ó, você já está convidada a voltar para cá quando esse livro for ser lançado aí. Combinadíssimo, okay? Te agradeço. Eu quero que você venha e conte um pouquinho mais sobre esse livro para nós. Perfeito, eu te agradeço muito. Tá bom? Obrigada, então, pela sua presença. Eu que te agradeço. Muito obrigada e até a próxima. Okay. E quem está em casa, obrigada pela audiência.
Não se esqueça, entre na nossa página facebook.com/programa Análise Direta. Você pode ir lá assistir esta, outras edições do programa, você pode sugerir entrevistados e você pode também participar de uma promoção agora do programa Análise Direta. Você pode ir pelo Facebook até o dia 20 de outubro, que vai ser sorteado um kit com livros e DVDs de entrevistados que já estiveram aqui no programa com a gente. O que você precisa fazer? Entra lá, curte, compartilha e não se esqueça de clicar no link Quero Participar. Você pode participar se estiver no Brasil ou no exterior, ok? Então um beijo e até o próximo programa. Tchau!